tema importante que a gente que a gente até você colocou na pesquisa, que é em relação à diversidade e inclusão. Então, as empresas incríveis, elas estão preocupadas com esse tema? De uma forma geral, sim, mas a gente vê ainda mais a metade das empresas sem ações específicas de acordo com os temas da diversidade e inclusão. Por exemplo, é muito comum as empresas dizerem que não discriminam ninguém, que está tudo equilibrado, que você não tem uma diferenciação em relação, né, ao recrutamento, a promoção e tudo mais. Mas esse não discriminar é que acaba sendo um problema. Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Ainda bem que as empresas não discriminam ninguém, né? Seria errado se fizesse. Sim. Mas a questão é que, como temos diferenças no mercado de trabalho, né? A gente entende que mulheres estão menos empregadas do que os homens, os negros muito menos empregados do que os brancos, entre outras questões diversas, é necessário fazer um trabalho proativo para isso. Então, não seria errado você criar um programa em que você quer contratar mais pessoas com deficiência, em que você quer contratar mais pessoas negras, porque precisa, né? Entendi. Então, é uma forma de você diversificar o seu quadro de funcionários e depois gerar toda a inclusão, que é mais do que necessária, né? Tem muita empresa que consegue ter a diversidade, porque atrai o suficiente, tem esse pessoal diverso, mas elas não são inclusivas. Então, o turnover desse grupo, dos grupos minorizados, é grande. Olha só. Tudo bem, eu tenho ali sempre meus 25% de pessoas negras, mas esses 25% de pessoas negras são as mesmas do ano passado ou são outras? Sim. Né? Esse foi um tema que o professor Paulo Cruz teve aqui e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, você contrata, você faz um programa de trainee e muitas vezes depois de um ano eles não estão mais lá. Né? E é isso que você falou, da inclusão, pertencimento, né, Lina? Totalmente. Integração. Se as pessoas, né, entram, mas não fazem parte, não funciona. Sim, e o líder tem que ter essa preparação para fazer essa inclusão. O líder é o líder direto mesmo, que está ali junto com as pessoas, não é isso, Lina? Isso, totalmente. Tem empresa que, eu quero contratar e não chama para almoçar. Né? Então, assim, eu tenho uma pessoa... Olha que detalhe, que coisa que, assim, é chamar para almoçar, é fazer a pessoa fazer parte. Que é o mínimo mesmo, né? É o mínimo. Então, e assim, Lina, não chama para reunião importante, né? Então, tá ali, mas não tá, né? Tá ali fazendo número, que é o quê? É uma parte da meta da empresa. Tudo bem, tá fazendo a sua parte, mas o depois não acontece, né? É muito menos frequente. Então, a gente tem uma grande parte das empresas que não tem ações específicas, tem ações genéricas, o que, né, tá fazendo bem também, então faz palestras de diversidade, né? Tem ali os seus comitês para discutir diversidade de uma forma geral, mas em cerca de 1/3 das empresas que tem realmente ações completas e específicas. Olha, eu estou trabalhando o tema LGBTQIA+, eu tenho os coletivos que discutem, eu tenho orçamento para esses grupos fazerem seus trabalhos, né? Eu coloco executivos que vão junto com esses grupos e vão à frente da empresa para poder fazer, né, um movimento em relação ao tema, para despertar a importância do tema na empresa. Então, realmente tem um grupo de empresas que está mais preocupado e que são mais completas em relação a isso. Que querem, né, pensar em promoção mais acelerada para as mulheres, para os cargos de liderança e para os negros e tudo mais. Então, são ações que realmente isso acaba diferenciando algumas.